espíritos malignos, maldições hereditárias na família. Uns acreditam e outros não. O assunto é tão polêmico que até as linhas de interpretação teológica se divergem sobre o tema. Mas há um crescente número de pessoas que são vítimas dessas coisas ruins que acontecem sem explicações plausíveis. Entre essas pessoas existem cristãos fervorosos e que afirmam que são genuinamente nascidos de novo em Cristo, que confessam a sua liberdade pelo Evangelho da Graça, porém ainda eles continuam a sofrer com divórcio, vícios de drogas, prostituições, enfermidades e doenças, que são coisas que semelhantemente, de uma forma cíclica, aconteceram e ainda acontecem com membros de sua família. Graça e paz, amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quero compartilhar com você um estudo bíblico sobre demônios familiares, demônios que atuam nas famílias, demônios que são passados de geração em geração, causando os mesmos ciclos de derrotas, ciclos de miséria, de pobreza, de divórcio, enfermidades e assim sucessivamente, ou seja, reproduzindo o mesmo ciclo ruim que talvez viveu os vossos pais, os nossos antepassados. Os mesmos problemas que aconteceram com eles estão acontecendo comigo e com você. Nós vamos aprender a identificar esses espíritos, essa ação maligna e destruir através do conhecimento e do exercício de fé. Eu convido você agora a navegar nesse estudo e receber uma revelação para a sua vida. E antes da gente começar, eu quero te pedir 3 coisinhas. Primeiro, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Segunda coisa, marque gostei nesse vídeo, tá bom? E terceira coisa, ativa o sininho aí embaixo, tem um símbolo do sininho aí, que você clica nele e você vai receber notificação do nosso canal. Quando a gente postarmos um vídeo novo, você vai ser notificado no seu celular. Vamos lá para o estudo? Então o texto-chave é esse, Lucas 11, 24. Quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, como vocês viram, o nosso texto-chave é esse daí. Aparentemente, você não vê nada diferente, né? Que revelação tem aqui para mim, pastor? Na verdade, esse texto-chave eu vou usar ele para o final do vídeo, para o final do estudo, você vai entender tudo. Apesar que esse versículo, esse texto que nós lemos aí, esses versículos, eles são bem conhecidos de todo mundo, né? Quando se trata de libertação. Só que para você entender sobre os demônios familiares, eu tenho que levar você a entender um conceito rápido, o conceito da iniquidade. Nós iremos ler aqui Êxodo 34, versículos 6 e 7. Acompanhe aqui comigo. Então os versículos que nós vamos usar para falar sobre o conceito de iniquidade, vamos começar por esse aqui, de Êxodo 34, versículo 6, que diz assim, passando pois o Senhor perante a ele, clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, ou seja, 1000 gerações, que perdoa, primeiro, a iniquidade, segundo, e a transgressão, terceiro, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Preste bem atenção, você que leu aí junto comigo esse versículo, umas coisas vão nos chamar a atenção. Você viu que é 3 tipos de pecado?
O que é pecado? Pecado significa erro. Isso traduzindo, pecado é erro. Você viu que existe o pecado, a transgressão e a iniquidade? São coisas que aparentemente são iguais porque são, no sentido geral, um erro, pecados. Mas vamos entender melhor. Primeiro, o pecado é aquilo que você faz por acidente. Você não sabia, você estava numa situação ali que você era ignorante, não tinha conhecimento sobre aquilo. E você fez aquilo e aquilo era errado. Só que você não tinha conhecimento, foi talvez um acidente. Talvez você cometeu aquilo uma única vez. Isso é pecado. Você faz aquilo uma única vez. Mas aí agora você sabe que é errado, que é pecado e não faz mais. Isso é pecado. Essa atitude é pecado. O que é a transgressão? A transgressão já é um nível acima. Porque a transgressão agora você sabe que aquilo é pecado. Por exemplo, eu sei que prostituição é pecado. Sexo antes do casamento ou fora do casamento é pecado. E você vai lá e mesmo assim pratica. Você tem consciência. Ou seja, você está transgredindo o que a palavra do Senhor está dizendo sobre o pecado. Então você vai lá e faz conscientemente. Como se você está no trânsito, sabe que furar o sinal vermelho você pode levar uma multa, mas você faz assim mesmo e se responsabiliza por isso. Então isso é uma transgressão. E o que é a iniquidade? A iniquidade é mais um nível acima. É o pior desses dois anteriores. Tem um pouco desses dois, mas esse é pior. A palavra iniquidade, ela veio de um termo hebraico avá. Porque iniquidade significa avon, veio de um termo hebraico avá, que das muitas traduções ou das linhas de interpretações de avá e de avon, avon você lembra do que, hein? Falando em avon, da indústria de cosmético, né? Deixa pra lá, outro assunto. Mas essa palavra, ela vai dar origem a um bocado de outras palavras, todas elas ruins. Iniquidade significa injustiça. Iniquidade significa perversão, iniquidade significa maldade, iniquidade tem a ver também, está dentro de um conceito de sincretismo, ou seja, de mistura. Iniquidade é tudo quanto é errado e ruim. Para você entender melhor, eu não vou gastar muito tempo falando de iniquidade. Tem uma mensagem, uma pregação no meu canal chamada A Iniquidade e o Lixo Espiritual. Eu explico todos esses detalhes. Toda iniquidade que você dá uma força para ela, que você reproduz ela ciclicamente, continuamente, ela gera lixos espirituais. E você vai ver que esse lixo espiritual é que vai acarretar um bocado de problemas e maldições na sua vida. Então procure aí no meu canal, escreve aí no YouTube, A Iniquidade e o Lixo Espiritual. Mas a iniquidade, quando Jesus diz assim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticardes a iniquidade. A palavra ali, no original grego, é anomia. Anomia significa sem lei. Então, um dos conceitos sobre a iniquidade é uma pessoa que ele vive sem lei. Ele não tem limites para pecar. Ele peca compulsivamente. A iniquidade é um pecado tão forte que ela se torna um estado de impureza diante de Deus. Não foi o que o profeta Isaías diz? Que as nossas iniquidades nos faz separação de Deus? Então a iniquidade ela tem esse poder, essa força. A iniquidade é tão forte, irmão, que ela banaliza a graça. Ela faz a graça entrar num processo de banalização. Que aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que é como o porco, ou a porca, que volta a se sujar na lama. É como o cachorro que vomita e come o próprio vômito depois. A iniquidade ela traz esse nível de sujeira, de impureza. A iniquidade, em muitos casos, ela já faz parte do comportamento da pessoa. Não vê a iniquidade de violência, os bandidos aí, eles falam gira, eles se movimentam diferente, por causa do quê? Que já é um padrão de iniquidade, é um comportamento iníquo. Então o mentiroso, o estelionata, o homossexual, então existe iniquidade para todo tipo de pecado, que você às vezes é viciado naquele pecado. Esse pecado tem a ver com nossos pecados de estimação, aquele que você cuida dele sempre, vai dando
alimento para ele, vai alimentando aquele pecado. A iniquidade, queridos, como nós lemos aí em Êxodo 34, é o único pecado que recebe visitação de Deus. O que é isso? A palavra lá que nós lemos assim, visita. O João Ferreira Almeida traduziu por visita. E no original, visita lá é pacat. Pacat significa castiga, ou seja, Deus castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E aí o que acontece? Existe um nível de iniquidade que eu e você, nós cometemos, que ele vai transbordar na presença de Deus e Deus vai vir com justiça e com juízo sobre a nossa vida. E aí Pedro vai dizer na sua epístola, na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 13, sobre um galardão de iniquidade, ou seja, o que é um galardão? É uma recompensa, é um pagamento. Nós recebemos um pagamento, uma recompensa por reproduzir tanta iniquidade, ou seja, é quando Deus vem com juízo. A iniquidade é tanta que Deus vem com juízo. Por exemplo, no dilúvio, Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que receberam justiça e juízo de Deus, conjunto com o povo. Quando a gente vê também Deus falando para Abraão, em Gênesis 15:16, Abraão, você vai habitar nessa terra daqui a um tempo. E isso demorou 600 anos. Você vai habitar aqui nessa terra. A medida dos amoreus ainda não está cheia. O que é a medida dos amoreus? É o nível de pecado que aquele povo estava gerando. Deus não vai tomar algo de alguém que é inocente. Nós acabamos de ler. Ele não tem o culpado por inocente. É culpado? É culpado. É inocente? É inocente. Quem é inocente? O bom de estudar a iniquidade é que você vai perceber que todos nós, eu, você, nós temos níveis de iniquidade que nós temos que romper na nossa vida. A iniquidade é o que passa para as pessoas no seu código do DNA. Passa no seu DNA. Da mesma forma que nós herdamos características físicas e até mesmo no humor, nós também recebemos características espirituais que viveram os nossos pais. Nós lemos aqui que a bênção, ela perpetua por 1000 gerações. A maldição, ela vai até a 4ª geração. Mas é lógico, se ninguém executar aquela mesma maldição, aquele mesmo comportamento pecaminoso. Você entende que tudo começa com iniquidade? Para te provar que nós herdamos os códigos genéticos dessas iniquidades, preste atenção, nós não herdamos o pecado. Não herdamos o pecado dos nossos pais, não. Nós herdamos uma inclinação àquele pecado, ou seja, é uma sedução que nós iremos enfrentar para aquele mesmo tipo de pecado, aquele mesmo quadro de impureza que os nossos pais viveram. Você vai entender isso. Davi, ele disse, no Salmo 51, versículo 5, em iniquidade eu fui gerado, e em pecado minha mãe me concebeu. Em iniquidade eu fui gerado, ele está falando do ventre da mãe dele. No ventre da mãe dele, ele já estava recebendo todo o código pecaminoso, todo o código de iniquidade no seu DNA, para ele reproduzir o mesmo comportamento. E você vai entender isso, preste atenção, eu vou te provar isso, que uns antepassados de Davi também tinham o mesmo padrão de comportamento pecaminoso que ele, os mesmos comportamentos. Mas para eu não ficar aqui só no Antigo Testamento e você ficar pensando, e cadê um versículo, um texto, algo no Novo Testamento que vai me provar que essa herança ela pode ser passada? Simples. Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E o versículo é esse, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberdes dos vossos pais. Como você leu aí, nós vamos pegar aqui duas palavras, legado. A palavra legado no original é a palavra grega patroparadotos. Talvez a minha pronúncia grega aí não é tão boa. Patroparadotos significa herdado dos pais ou herdado dos antepassados. Nós lemos aí que ele fala assim, e vós que receberdes por tradição dos vossos pais um fútil procedimento ou uma vã maneira de viver. O que é um fútil procedimento ou uma vã maneira de viver? Ou seja,
O que ele está dizendo? Os mesmos pecados que são fúteis, é uma maneira vã de viver, não é boa, vocês herdaram por tradições dos vossos pais, como um legado. A outra palavra é procedimento, fútil procedimento ou maneira. Nós vamos ver aqui entender o original. A palavra que se traduz do grego para o português, anastrofe. Também, talvez a minha dicção grega aí não é tão boa, mas é anastrofe, que significa virar ou voltar, sinônimo de repetir. Você lembra que tem uma palavra chamada estrofe? Estrofe é o quê? É uma repetição musical. É na hora do refrão tem uma estrofe. Aí geralmente se repete aquela estrofe. É uma repetição. Então tem que estar tudo aqui, ligado, conectado ao comportamento que os meus pais viveram. O que é isso? Ele foi cachaceiro, eu fui. O outro foi prostituta, eu também estou dando o mesmo ciclo. Mas você se lembra que eu falei que ele vai até a 4ª geração? Não é necessariamente que você que foi violento, foi prostituto, o seu filho venha nascer. Talvez seja o seu neto. Talvez nem o seu neto venha fazer, talvez o seu bisneto. Talvez nem o seu bisneto, talvez o seu tataraneto. Se alguém reproduzir, repetir o mesmo ciclo de iniquidade, isso vai sendo passado. De geração em geração. Ele vai sendo passado, esse fútil procedimento, essa vã maneira de viver. Então é isso que nós temos que começar a identificar para quebrar. Amém? Mas se eu ficar só nessas palavras, você não vai acreditar tanto. Eu vou te dar um exemplo bíblico de alguém que foi vitorioso em várias áreas da vida dele. E ele é conhecido como guerreiro, Davi. O guerreiro vencedor e campeão nas batalhas, enfrentou como rei, nossa, excelente. Para os judeus não houve alguém melhor. Porém, tem uma história que quase ninguém conta sobre ele. A história que Davi foi um verdadeiro derrotado. E a história é história familiar. Davi ele foi um vencedor em todas as áreas, mas como um pai e esposo, ele fracassou terrivelmente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele pecou gravemente, homicídio e adultério. Esses foram os pecados de Davi. Eu acabei de falar, nós acabamos de ler sobre o comportamento, a vã maneira de viver. Você vai perceber que na família de Davi, através dos filhos de Davi, eles vão praticar os mesmos pecados, só que de uma forma pior, de uma forma mais devassa, de uma forma mais ruim. Porque geralmente é assim. O cara é valentão, tem o pecado de violência. Ele é valentão, caça briga com todo mundo, arrebenta um ali, dá tiro um no outro ali. Mas, por exemplo, então nasce o filho dele, talvez o filho dele vai ser bonzinho. Não tem, um cara calmo, de boa. Aí o neto nasce, que é o filho do filho, nasce valentão. Por exemplo, se o cara era um matador, matou 10, de repente esse neto que vai vir, ele vai matar 30, 100, 200, O pecado de iniquidade é terrível, irmão. Porque o pecado de iniquidade, ele gera prazer. Aqui em Goiânia nós tivemos aí um caso de um serial killer, Tiago, que ele dizia que tinha prazer de matar. Então o cara que vai para a prostituição, ele tem prazer de se prostituir, porque é um nível de iniquidade, a iniquidade dá prazer. O cara que usa aquela substância química, as drogas, ele tem prazer, ele sente, ou seja, no final a iniquidade é tão terrível que a pessoa tem prazer. Então é por isso que as pessoas às vezes não querem deixar, porque elas sentem prazer. O cara sente prazer em enganar, sente prazer em matar, sente prazer em fazer o mal. Davi, ele também tinha essas tendências, essas inclinações. Repito, nós não herdamos pecados dos nossos pais, nós herdamos o que o apóstolo fala sobre a inclinação à carne, tá bom? Preste atenção. Davi, ele um dia resolve não ir para a guerra, fica lá, está lá no seu palácio, olha pela janela e vê uma mulher nua. E ali ele já é seduzido. E aquela mulher é Betseba. E ele fica tão tentado, a iniquidade é tão forte que o cara é escravo.
Pergunta para você ver que alguém que reproduz um tipo de iniquidade dele, esse é escravo, ela escraviza. Então, como ele é escravo, ele não tem opção de escolha, ele escolhe o que a iniquidade quer, então ele quer se prostituir. Ele não vê as consequências, ele fica meio que cego, porque a iniquidade lá no Novo Testamento é anomia, sem lei, o cara não importa com as regras, ele passa por cima de tudo. Então ele quer aquela mulher, vai lá e pega a mulher, se relaciona com a mulher, com Betseba, e de repente ele descobre que aquela mulher é a mulher do seu melhor amigo Urias. E aí nesse caso aí ele teve a mulher fica grávida, porque até então ele achou que o pecado ia ficar escondido, esse adultério. O que acontece? A mulher fica grávida. Aí ele tenta esconder, ele tenta mentir, porque é uma outra característica, vai desencadear uma outra característica pecaminosa. E aí o que acontece? Ele chama Urias e Urias sai da guerra e vai lá. Urias, deita aí com a tua esposa. Porque antes da mulher ficar com a barriga grande, ele queria que a mulher tivesse um filho, né? Se deitasse com o esposo legítimo, que era Urias, para tentar disfarçar. Urias disse, não, eu rejeito. Eu não vejo honra nisso. Enquanto os meus amigos, os meus soldados, os meus companheiros estão na guerra, eu não vou me dar o luxo de deitar-se com a minha mulher. Davi pensa, poxa, estou sem saída agora. Chamou Joabe. Joabe, coloca Urias, meu melhor amigo, imagina, na linha de frente, porque na linha de frente é os primeiros a morrer, porque os arqueiros vêm com as flechas e matam todo mundo. Põe ele lá na frente, ou seja, ele está premeditando o assassinato do seu melhor amigo. É um homicídio qualificado, você está entendendo? Não é qualquer homicídio, é um homicídio pensado. É uma iniquidade que é forjada, porque são forjadas as iniquidades no coração do homem, diz a palavra de Deus. Então ele forja, mata, morreu o cara. Morrendo o cara, Urias pega a mulher dele para ele. E aí fica todo, né? Camuflei, escondi. Mas daquele lá de cima, a gente não esconde. Aquele que sabe todas as coisas, que sonda e conhece o coração do homem, quer ver a cura, quer ver a libertação do ser humano, ele conhece. Então ele está ali, ó, passividade, quase ninguém está sabendo do pecado dele. E um dia Deus resolve mandar um profeta. Em 2 Samuel capítulo 12 é que está escrito isso. O profeta Natã chega para Davi, Davi, deixa eu bater um papo contigo, amigo, companheiro, meu senhor. Imagina Davi ali conversando, não pode contar, fala aí, profeta, o que você tem da parte de Deus para dizer para mim? Não, quero contar uma história para você, Davi. Tinha um homem em Israel muito rico, olha a história que ele vai contar. E ele resolveu dar uma festa, um banquete. Esse homem tinha milhares de ovelhas. E também havia um outro homem em Israel, pobre, tinha nada, a não ser uma ovelhinha. Esse homem rico, Davi, resolveu dar uma festa e foi lá onde está esse homem pobre e tirou a única ovelhinha que ele tinha. Tomou dele a força, sem que ele quisesse. Davi se indignou, meu Deus, que é isso? Imagina eles falando, e agora, o que a gente vai fazer com esse homem? E Davi pergunta, quem é esse homem? E o profeta diz para ele, esse homem é você. Na hora, irmãos, a ficha caiu. Davi caiu por terra, chorando, se arrependendo dos seus pecados. Na hora. Mas aí um versículo vai me chamar a atenção e chamar você agora. De 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, a gente pode ler aqui, ó, do 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa, ou seja, da tua família, o mal sobre ti. E tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Sabe por quê? Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Davi, ele se arrepende, Davi, ele se quebranta, Davi, ele faz sacrifício, Deus perdoa ele, mas aquela palavra profética se cumpriu na vida de Davi. E o versículo que me chama a atenção é quando Deus diz assim, ó, tudo que você fez em oculto será revelado para todo Israel perante o sol. Sabe o que é isso? Todo pecado, toda iniquidade que nós cometemos em escondido, lá naquele momento escondidinho, ninguém está vendo,
Cuidado, uma hora isso pode vir à tona, uma hora isso pode ser revelado. Se não for revelado na sua vida, você que está praticando isso pode ser revelado através dos seus filhos, de uma forma diferente. Tem muitas pessoas que vêm consultar a gente, vêm se perguntar: pastor, meu filho é homossexual, minha filha é lésbica, não, ele é bandido, não, ele é isso e aquilo outro. Aonde foi que eu errei? Porque eu dei educação, porque eu dei condição, eu dei carinho, fiz isso tudo. Aonde foi que eu errei? Aí eu falo para eles assim: é simples. Que tipo de pecado que eles estão reproduzindo? Você praticou o mesmo tipo de pecado? A mesma iniquidade, você deu cíclico a ela? Você deu força a ela? Ah, pastor, mas eu não me cheguei a me envolver no homossexualismo, eu não cheguei a roubar. Mas é assim sempre. O espírito é o mesmo. Por exemplo, prostituição é o mesmo. É o mesmo que farra adulterar, é o mesmo que leva a pessoa para o homossexualismo. Para qualquer outro tipo de perversão sexual, é o mesmo espírito, só que ele vai agir na vida das pessoas de uma forma diferente. E aí não tem nada a ver com moral, com caráter. A iniquidade não tem nada a ver com moral e caráter. Moral e caráter cada um tem a noção do que é isso. Mas a pessoa praticou o mesmo tipo de pecado. O espírito, ele deu brecha para o mesmo espírito. Pela iniquidade, o espírito foi e entrou na vida dessa pessoa, na vida dessa família. Então agora o espírito está seduzindo ao filho ao mesmo tipo de comportamento errado, só que agora de uma forma diferenciada. Ele foi adúltero a vida toda, se prostituiu, participou de orgias, talvez orgias heterossexuais. Só que agora o filho ou o neto, ou alguém da família dele está reproduzindo, só que de uma forma devassa. Ele está se expondo de uma forma diferente, pior, né? Não, o cara fumava só cigarro. Ah, pastor, o vício do cigarro não tem nada a ver. Mas agora o meu filho, ele não fuma só cigarro, ele está envolvido com o crack, com a maconha, com a cocaína. Ele é um zumbi na Cracolândia. O espírito é o mesmo, querido. Só que conforme vai passando as gerações, a tendência dele é aumentar o grau de iniquidade. É subir esse grau. Essa vã maneira de viver, como viveu nós, o diabo ele quer que os nossos filhos, a nossa geração reproduza isso de uma forma pior, porque isso vai aumentando. Isso aconteceu com Davi. Davi, quando ele chega à melhor idade, né, que é a idade de ser idoso, havia um costume em Israel, que é um costume de honra. O pai, quando está velho, os filhos chegarem na casa do pai que está velho, idoso, eles se deitarem com ele e dormir na cama para aquecer, para ficar junto. E em 1 Reis, capítulo 1, nós vamos ver esse episódio com Davi. Davi velho e não tem, irmãos, sequer um filho para dormir com ele. Por que que não tem? Porque a família de Davi foi toda destruída. A não ser um dos filhos, aparentemente, que foi Salomão, que no começo foi bem, que no começo procedeu bem. Depois, quando a gente sabe que ele desviou no reinado dele, deixou entrar todo tipo de coisa ruim na cultura, no templo, ele fez alianças que não deveria fazer, e no final das contas ele se corrompe feio, né? Mas tirando isso, cadê os filhos de Davi? Que não tem nenhum com ele. Eu vou te falar cadê os filhos de Davi. Eu não vou ficar lendo versículo por versículo, eu vou só falar e vou colocando os versículos aí no vídeo. Davi, ele tinha uma filha chamada Tamar, tinha aproximadamente entre 14 e 16 anos. E um outro filho dele, chamado Aminon. Lembra dos pecados de Davi? Adultério e homicídio? Olha só como vai se reproduzir na vida dos filhos dele. Aminon chega lá e vê a irmã. Poxa, que irmã bonita, hein? Essa irmã minha é filé. Ele é seduzido por um espírito. O mesmo espírito que estava no pai dele, que fez o pai dele casar com várias mulheres. É o mesmo padrão de comportamento, só que agora é pior. O filho agora ele está olhando para uma própria irmã. É incesto. Então ele se seduz, força a relação sexual, abusa da jovem e comete 2 pecados. Incesto e estupro. Os 2 de uma vez só. Depois ali ele foge. O outro filho de Davi, que é irmão desses também, chamado Absalão, descobre que Aminon abusou sexualmente da sua irmã. Pra quê, irmã? Ele ficou assim, ó, com raiva. Planeja matar Aminon, matar. Lembra que Davi também praticou homicídio? Resumindo,
Absalão vai lá e mata Aminon. E para não ficar só nisso, Absalão resolve querer tomar posse do reino do seu pai. Ele quer governar no lugar do seu pai. E ele começa a planejar como que ele vai usurpar o trono do seu pai. Se reúne ali com a classe de homens, uma classe de homens ali que formam um conselho meio maligno. Uma estratégia que ele deu, que Aitofel deu vai lá para a porta principal da cidade e todo mundo que vai entrando você cumprimenta, beija e abraça, que nem aquele político, né, que vem no dia da campanha e pediu o seu voto. Fica lá abraçando todo mundo e falando mal do reinado do seu pai e falando que você vai fazer melhor. Ele fez isso. Aparentemente não deu tão certo. Aí ele começa a falar o nível de chegar e o conselho maligno ali falar para Absalão: Absalão, você quer mostrar poder, quer mostrar força? Isso é para cumprir também a palavra do profeta. Pega as concubinas do seu pai, as mulheres do seu pai e deita-se com elas. Sabe o que Absalão fez, irmão? Eles armaram uma tenda e fizeram uma orgia, um culto de sexo explícito, para todo Israel ver o nível de vergonha, de pecaminosidade que eles se envolveram. Isso Absalão, junto com Aitofel e o conselho deles lá, certo? Davi ficou muito triste, Davi se angustiou, e aí Davi também não cede a essa pressão de Absalão. E Absalão agora vai fazer a última tentativa de usurpar o reinado do seu pai. Ele levanta um exército de guerreiros e vai contra o exército do seu pai. E nessa briga, nessa guerra, nessa batalha, Davi fala para os seus comandantes e capitãos: não mate, não toque no meu filho Absalão. Mate qualquer outro, mas menos o meu filho. E aí começa aquela briga. Briga vai, briga vem, briga vai, briga vem. O exército de Absalão começa a perder. Absalão agora quer fugir. Ele vai dar fuga dessa guerra, porque está vendo que está perdendo. E a Bíblia diz que ele passa perto de uma árvore, por baixo de uma árvore. E ele ali a cavalo, correndo. Passa e fica engarranchado pela roupa num galho de uma árvore sem conseguir se soltar. E aí Joabe, lembra de Joabe? Era um dos comandantes, era um dos líderes do exército, viu ele lá. Ele lembra do que Davi falou, mas parece que ele dá meio que um surto psicológico, sei lá o que acontece. Mas a tentação eu vou matar esse filho de Davi, esse cabra não presta. Resumindo, viu ele lá engarranchado e matou Absalão. Olha que tragédia na família de Davi. Sem falar e sem a gente esquecer, né, que o filho que Davi teve com Betseba, o primeiro, que era do relacionamento extraconjugal, a criança nasceu, chegou a nascer, mas de cara já pegou uma doença mortal e morreu. Olha os pecados de prostituição, de violência e morte na vida de Davi se reproduziu de uma forma extraordinária. Quem foi Salomão, irmão? Salomão, o único que teve mais um pouco de juízo, casou com 1000 mulheres. Imagina. A gente sabe que era um casamento meio comercial, mas ele casou com 1000 mulheres, irmão. Olha o nível de tendência pecaminosa. Mas por quê? Agora nós vamos entrar para a parte final. Mas por quê? Por que Davi reproduz esse mesmo ciclo de erro? Será que teve alguém antes dele que também cometeu esses pecados? Que também esse espírito que atuou na vida e na família de Davi, destruindo eles na área sentimental e gerando pecados sexuais e até pecados de homicídio? Será que esse mesmo espírito, aonde que ele entrou? Com quem ele começou? Né? Aí entra o que a gente chama de mapeamento espiritual. Vou deixar um versículo de Jó aqui para você ler. Vou deixar aqui no vídeo e você lê depois, tá? Mas vamos ler aqui e tentar mapear quem foi o primeiro, ou quem foi o personagem que esse espírito entrou e foi passando de geração em geração. Tá? Vamos ver?
Então a genealogia de Jesus nós podemos ler aqui para ganhar o tempo, a partir do versículo 4, né? E Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Maassum. Maassum gerou Salmão. Salmão gerou Raabe e a Boaz. E Boaz gerou Rute a Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, de que a mulher foi Urias, né? Então você vai perceber aqui, ó. Olha a pessoa, ó. Raabe. Ela que está na genealogia de Jesus. Você lembra quem é Raabe? Raabe é a prostituta. Então, como você acabou de ver aí, quem é que está lá na genealogia de Davi? Raabe. Raabe, a prostituta. Ou seja, o espírito que estava naquela mulher de prostituição, ele foi passando, ó, de geração em geração, geração em geração. Há um pensamento, há uma linha hermenêutica que não é tão coerente, de que Davi, quando ele escreve o Salmo 51, versículo 5, ele diz, porque ninguém sabe quem é a mãe, não tem o nome da mãe de Davi, mas há uma linha de entendimento de que Jessé, o pai de Davi, ele teve um caso extraconjugal com a mãe de Davi e teve Davi fora do casamento. Não tem como provar isso, é só uma linha de entendimento. Porque ele diz lá, em iniquidade eu fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o ato de gestação dela, a relação sexual já era pecaminosa. E dentro do ventre dela, ele já começou a formar essas iniquidades. Não tem como provar. Por que eles pensam que Davi é um filho bastardo? Porque Davi é ruivo. A característica física dele é outra, dos outros irmãos dele. Por isso tanta rejeição, porque ele é o filho bastardo, que é o filho que não parece com ninguém, que ele é ruivo. Um dos argumentos que essa linha de interpretação tem é por causa disso. Mas isso não tem como provar, não tem como eu dizer para você, não, isso é certeza. Mas para esse assunto que nós estamos falando, de DNA e herança espiritual, que passa, é uma coisa que nós podemos ver, né, com os olhos diferentes, né? Talvez tenha algum sentido, né, isso, certo? Então nós vimos aqui que esse espírito, ele passa através das iniquidades. A iniquidade é a porta para o espírito familiar entrar. E agora vai fazer todo sentido. Vamos ler de novo aqui. Então o texto-chave é esse, ó. Lucas 11, 24. Quando um espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aonde é que está a revelação? Agora que nós voltamos para esse versículo, aonde está a revelação sobre o espírito ou o demônio familiar? Simples. Quando a Bíblia diz assim, ó, que o espírito passeou em lugares secos, áridos, ele pensa, eu vou voltar para a minha casa. No original grego, oikonomos. E oikonomos não significa apenas casa. Significa também clã. Significa também família. Então quando olha a tradução agora, a interpretação e a revelação. Quando o espírito imundo ele sai da sua casa, ele anda por lugares áridos, porque ele foi expulso, né? E aí o que acontece? Ele diz, eu vou voltar para a minha casa. Casa é o que? Clã. Casa, e clã é o que? Família. Então ele diz, eu vou voltar para a minha família. A família é constituída com uma pessoa? Ou são com várias pessoas? Várias pessoas. Então, quando ele resolve voltar, não é necessariamente ele voltar para a mesma pessoa. Talvez aquela pessoa, ele passou por um processo de libertação, foi aparentemente liberto, aparentemente nós expulsamos o demônio dele, mas ele ainda fica ali com uns resquíciozinhos, umas brechinhas,
E o cara também, mas ele alcançou um nível de maturidade que ele não vai mais pecar. Mas ainda há legalidade, não só dele, mas de outras pessoas. Então, já que ele saiu aquele dali foi liberto, é possível, ele não precisa voltar para a mesma pessoa, porque não é uma pessoa que ele tem domínio, é uma família toda. A gente vê famílias todas, quase todos os membros sofrerem pela influência ruim. Geralmente o espírito familiar está... Como que eu identifico uma pessoa onde o espírito familiar está atuando mais? Quem é que está mais sofrendo? Quem é que está mais doente? Quem é que está sofrendo nesse momento uma crise financeira, um divórcio, que é o mesmo quadro de que alguém que viveu? O avô viveu, o tio viveu, fulano de tal viveu. Quem é? Geralmente essa pessoa onde o espírito está agindo mais. Ou essas pessoas. Então não é necessariamente ele precisa voltar para a mesma pessoa. Mas sobre esse versículo nós temos aquele entendimento de que nós expulsamos o demônio, certo, ele saiu. E se a pessoa voltar a pecar, para aquele mesmo pecado, ele vai voltar e trazer consigo 7? Vai, ele traz os 7 sim. Mas o espírito familiar, quando ele é expulso, ele tem que ser expulso e as portas fechadas, irmão. As brechas seladas, porque senão ele volta e ele não é necessariamente precisa voltar para a mesma pessoa. Ele pode voltar para uma outra pessoa e o estado daquela outra pessoa vai ser pior do que o estado de que viveu o primeiro. Você está me entendendo? Lembra de Davi? Davi se arrependeu, não praticou mais aquele pecado, mas os filhos dele reproduziram algo pior, ou seja, veio 7 vezes pior. 7 vezes é o estado pior daqueles filhos, daquelas pessoas. Nós vamos vencer. Como nós vencemos o espírito familiar? Como que nós vencemos a iniquidade? Primeira coisa, você identificar. Segunda coisa, você se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades. A iniquidade é um pecado cíclico. O que você pratica sem toda vez, ou de tempo em tempo, mas você sempre cai naquele pecado? Isso quer dizer que ali é uma iniquidade. Você tem que fechar isso. E como que eu faço isso? Arrependimento genuíno. E depois, prática de renúncias. Práticas de oração para você se libertar disso. E aí depois você vai ter autoridade para apresentar a sua família e declarar libertação para outras pessoas. Mas primeiro você tem que vencer em oração. Você jejuma, você se arrepende, junta choro, quebrantamento, lágrima, catarro, junta tudo isso, irmão, na presença de Deus e diga: Deus, eu quero um basta, não quero mais que esses espíritos e essas maldições continuem. Lembra que eu falei que existe um galardão da iniquidade? A pessoa vai pecando. E um dos prêmios, um dos galardão da iniquidade é a morte. É a morte financeira, é a morte física, é a morte emocional, é a morte ministerial, todo tipo de morte. Às vezes a doença, o câncer, a crise financeira, tudo isso pode ser o galardão da iniquidade. 2 Pedro 2,13. Então nós temos que rejeitar esse galardão de iniquidade, tomar posse da vitória em Cristo Jesus. Por que esse tema é polêmico? Porque tem muitos cristãos que acham, porque aceitou Jesus, batizou nas águas, tem o seu nome escrito no livro da vida e não vai sofrer mais a influência. Mas o que eles vivem, a realidade das suas vidas e dos seus familiares é totalmente diferente do que ele acha que vive. Não, o diabo não está na minha vida mais, não tem maldição, não tem mais nada disso, não tem? E por que está passando crise? E por que o diabo ainda tem força? E por que as maldições se repetem? E por que não rompe financeiramente, sentimentalmente, emocionalmente? Talvez tu é cheio do Espírito Santo, talvez tu é pastor, ministra milagres. E por que essa influência ainda está sobre a sua vida? É porque você não quebrou esse padrão de iniquidade. O demônio talvez não está mais dentro de você, mas ele cercou você pelas iniquidades. Não é mais uma possessão, talvez tu não manifesta o demônio, mas é uma opressão. A opressão que te faz oposição, é uma batalha espiritual. É muito mais do que uma libertação, é uma batalha espiritual que você tem que vencer. Então agora nós vamos orar. Vamos fazer uma oração de renúncia forte.
e você vai criar um propósito de oração. Vai orar no mínimo 40 dias essa oração de renúncia. Amém? Eu vou colocar essa oração neste vídeo e depois eu vou colocar no meu canal também só o momento desta oração para quem assistiu essa pregação. Então é de suma importância você ouvir o estudo, ouvir a pregação e depois você orar. Não só orar sem o conhecimento, você vai orar agora com conhecimento para identificar os espíritos familiares e acabar definitivamente os divórcios, as enfermidades, as doenças e ir vencendo. Você vai vencendo de pouco a pouco, pouco a pouco. Irmão, tem gente que desiste sobre isso. Ah, pastor, mas é muito, eu tenho que orar muito. Tu passou 30, 40 anos, 20 anos, sei lá qual é a idade que tu tem, cometendo esses pecados. Agora tu não tem coragem de fazer 40 dias para se livrar, 100 dias, 90 dias, tu levar 2, 3, 4 anos num processo de libertação. Você tem que pensar nisso. Ficou a vida toda pecando, fazendo coisa errada. Agora as maldições estão aí, o galardão da iniquidade está aí. E para tu se livrar disso, eu não preciso orar 40 dias, 50 dias, 100 dias. Precisa muito mais, irmão. Até que a glória de Deus se manifeste na tua vida. O reino de Deus, ele é tomado à força e só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Vamos orar então. Momento de oração. Momento de oração com o pastor Eliseu Lustosa. Repita assim comigo, amados. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco diante de Ti. Senhor Jesus, não coloco só a mim, mas também toda a minha família. Vem agora e revela-se a mim. Vem agora e manifesta a Tua glória. Senhor Jesus, primeiramente, quero renunciar e rejeitar todo o pecado, toda a iniquidade que eu cometi de feitiçaria, de bruxaria, de pornografia, de idolatrias, todo e qualquer desejo de coração, pensamento maligno. Senhor Jesus, eu rejeito agora os homicídios, os crimes, toda a violência praticada por palavra ou por ações que causaram danos em outras pessoas. Eu te peço perdão e renuncio agora da minha vida. Senhor Jesus, todas as vezes que eu me envolvi com práticas erradas, pessoas erradas, pactos, alianças, Senhor Jesus, eu quebro agora, rejeito todo o vínculo, me desligo agora de todo e qualquer demônio do cosmo, do segundo céu, toda hierarquia demoníaca, sai agora, sai do meu corpo, solta a minha alma, todo lixo, toda sujeira no meu DNA, eu expulso agora, eu rejeito agora. Sai agora todo o lixo espiritual. Espírito Santo, ativa agora o meu espírito, para que o meu espírito receba força para abortar. Toca agora meu ventre espiritual e traz agora a força que eu preciso para abortar a iniquidade, o fruto da iniquidade, os pecados, as maldições que se instalaram na minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira, no meu ministério, na minha vida emocional. Eu rejeito agora essas maldições que não me deixam ser feliz, que não me deixam prosperar, que não me deixam romper. Eu tomo posse agora do sangue de Cristo Jesus, da herança remida pelo sangue de Cristo. E declaro agora, eu sou livre, eu sou livre. Espíritos familiares, agora eu vou de encontro a vocês. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Eu sei que vocês vieram de gerações em gerações. Eu te rejeito agora.
Eu declaro o teu domínio anulado da minha vida, da minha família. Eu declaro agora que anjos do Senhor, anjos ministradores, comecem agora a trazer a brasa tirada do altar. E da mesma forma que Isaías foi purificado, as suas iniquidades foram purificadas. Anjos de fogo, toquem agora em mim, em cada pessoa da minha família, e comece a queimar para remover toda iniquidade, todo pecado, toda maldição, a maldição que se estabeleceu em forma de doenças, enfermidades na pele, nos ossos, nos órgãos, enfermidades que não têm cura, enfermidades que trazem malefícios, dores, e também as enfermidades da alma, enfermidades, doenças psicossomáticas, esquizofrenias, loucuras, todo e qualquer quadro depressivo, de ansiedade, de nervosismo, de preocupação, eu rejeito agora. Sai agora. Espíritos familiares, saiam agora. Sai, demônios, da minha casa, da minha família, da minha geração. Senhor Jesus, contigo eu irei vencer. Então me reveste de força, para que nesses 40 dias ou mais eu possa ter a vitória, eu possa receber o milagre, eu possa ver a mudança na minha vida e na minha família. Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. Então revela-se a mim de uma forma grandiosa, poderosa. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, gera em mim o fruto digno de arrependimento, para que eu possa realmente me arrepender. Não quero mais saber de remorso. Não quero mais saber, Senhor, de pecar e voltar para a mesma iniquidade. Eu quero sim a libertação completa. Então, traz o corpo de Cristo, o corpo que tem poder, o poder que transforma, aquele corpo glorificado. Manifesta o teu poder para que o meu corpo físico, espiritual e a minha alma seja tocada agora com glória e que eu possa ser liberto. Que a minha família seja uma bênção. Que a minha família seja alcançada agora. Eu declaro arrependimento aos corações que ainda não te conhecem, que são resistentes, mas eu declaro agora que esses corações são quebrados e a minha família transformada para a honra e glória do Senhor. Eu creio e tomo posse e verei o milagre na minha vida. Senhor Jesus, se houver alguma maldição, alguma iniquidade que eu não confessei, que eu não renunciei, alguma doença, algum problema, algum ato pecaminoso que eu não renunciei, não rejeitei, nesta oração eu rejeito agora. Mas eu te peço, revela a mim, traz a luz para que eu possa, de fato, verbalizar e declarar o fim, declarar uma sentença encerrando essa maldição, esse problema, esse mal na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.